mountains, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, yeah. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans. Seja muito bem-vindo a todos que estão entrando conosco agora. O Dr. Tiago já se encontra conosco. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Além do Dr. Tiago, nós temos outras feras aí que já estou observando. Nós estamos com o Dr. Professor Rodrigo Douro. Seja bem-vindo. Nossa querida Ellen, né, que sempre está entre conosco, né, Ellen, a nossa querida lá da Metropolitana, trabalhamos juntos. Sejam bem-vindos, né, já estamos aí com 85 pessoas, né, 85 participantes, e ao longo aí do nosso congresso, a nossa expectativa é que esse número triplique, né, nós temos aí 500 inscritos, aproximadamente 500 inscritos no nosso congresso, então, quero dar boas-vindas para aqueles que chegaram agora, dizer que o nosso congresso, ele tem a duração de 2 dias, né, hoje e amanhã, hoje com algumas feras, né, que estarão aí conosco, e amanhã também, e que eu já coloquei aí no chat o nosso canal de suporte, e eu vou colocar também aqui um link para que você possa fazer perguntas, tá? Então, você pode fazer perguntas pelo link, que é um Google Forms, ou você pode fazer perguntas no nosso próprio chat. Então, você vai ficar à vontade aí para fazer as perguntas durante o congresso, e aí a gente vai ter a oportunidade de ter essas dúvidas também respondidas. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Tiago, que vai fazer a nossa aula no Magna nessa tarde. O Dr. Tiago Pata,
que... Boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Boa Pessoal, tarde, vocês estão me ouvindo bem? Eu tive um probleminha com a internet, mas entrei agora. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu ajustar aqui. Tá, muito obrigado. Bem, doutor Tiago, que é médico pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, ele é especialista em cirurgia geral, videocirurgia, cirurgia bariátrica e metabólica, ele é mestre em biotecnologia e obesidade pela Universidade Positivo, Paraná, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sou Brasil, isso, é presidente do Sou Brasil RO, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de Rondônia e diretor do Instituto Vigor. E aí o cara é muito fera. Seja bem-vindo, doutor. Nós somos suspeitos em dizer, né? A casa é sua. Já é o nosso grande parceiro. Fique à vontade. Quiser já... Eu quero dar boa tarde a todos. Num sábado de sol, pelo menos aqui em Rondônia. Ter tantas pessoas aqui em busca de conhecimento, querendo aprimorar o seu atendimento, querendo aprender mais sobre obesidade, é sempre algo que a gente vai... engrandecer, busca pelo conhecimento, independente da hora, da forma, e é isso. Segundo, eu quero agradecer mais uma vez, Débora, em seu nome, em nome do Rosivaldo, o convite. Fico honrado de estar participando desse projeto, tenho aprendido muito com vocês também, e a gente está aqui para compartilhar esses anos de experiência e, sobretudo, o que a gente tem visto de novidade, já que esse mundo do emagrecimento e da obesidade está acontecendo numa velocidade muito acelerada, as novidades que a gente tem por aí. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir licença para gravar, tá? Nosso congresso a todos. Vou iniciar a nossa gravação. E dizer, doutor, que quando estiver pronto, a casa é sua. Sinta-se à vontade. Combinado. Então, eu já vou compartilhar a minha tela. Tá bom? Só um segundinho. Pessoal, compartilhou bem aí? Sim, doutor, conseguimos ver e ouvir bem. Então, tá bom. Bom, primeira coisa, me foi passado para que a gente pudesse falar um pouco sobre as novidades, a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais no tratamento clínico da obesidade, haja visto aí que a gente tem muitas novidades e que a gente está vivendo um novo momento do tratamento clínico. Então, eu vou abordar hoje as novas fronteiras no tratamento clínico, mas sem dúvida nenhuma nós vamos ter que passar por alguns conceitos antes de tudo isso. Débora, eu tenho 40 minutos, é isso? Ok. Pessoal, então, eu vou até passar esse slide aqui, porque a Débora acabou já me apresentando. Então, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Amazonas, iniciei a minha vida dentro do tratamento cirúrgico, depois na videocirurgia, até, de fato, me dedicar quase que exclusivamente ao tratamento da obesidade. Fiz o meu mestrado em obesidade, biotecnologia na Positivo, mestrado que gerou uma publicação, e junto com a minha história, eu não tenho como dissociar um pouco da história da nossa empresa, do nosso projeto, do nosso grande sonho, que é o Instituto Vigor. Então, como vocês podem ver, o Instituto Vigor nada mais é do que videocirurgia, gastro e obesidade em Rondônia. Projeto que começou em 2009, eu e uma nutricionista, já começando a nossa equipe multidisciplinar, a gente começou a buscar o sonho de ter, de fato, não só uma equipe que atuasse no tratamento integrado da obesidade, focado no cuidado e na manutenção dos resultados do paciente, mas, sobretudo, uma equipe que dividia responsabilidade, dividia sucesso, dividia vitórias e tinha com quem compartilhar também eventuais fracassos para que a gente pudesse aprender e crescer ainda mais. Então, essa foi a nossa primeira equipe multidisciplinar do Instituto Vigor.
Doutora Geisa, essa do cabelo encaracolado aqui, cacheado, foi a minha companheira quando nós não tínhamos quase que nenhum paciente. Nós ficávamos juntos nos consultórios, comendo uma pipoca e sonhando, rascunhando, esboçando como que seria, de fato, a nossa equipe. Bom, a equipe se concluiu, começamos então a nossa equipe, todo mundo novinho, cabelo pretinho. Aqui nós já tínhamos então, além da doutora Geisa, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, anestesista, e a equipe foi se formando, né? Bom, o Instituto Vigor começou com uma porta de um consultório dentro de um hospital, como todos nós, na maioria das vezes, vamos começar nossas carreiras, né? Aluguei uma salinha, comecei os meus atendimentos, e 5 anos depois a gente já estava alugando um prédio maior para a nossa primeira sede, onde pela primeira vez a gente conseguia imprimir aí nesse local de tratamento a nossa identidade, a nossa cultura, como que a gente queria acolher e tratar esses pacientes. O sonho foi aumentando e em 2020 a gente inaugurou a nossa sede própria, então um edifício de 600 metros quadrados, onde ele foi completamente, desde a aquisição do terreno, projeto arquitetônico, desenvolvido para ser um centro de tratamento da obesidade e gastroenterologia. Então, aqui a gente tem todas as equipes multidisciplinares, a gente tem a parte de exames de diagnósticos endoscópicos, as bioimpedâncias, o nosso auditório. Então, é aqui que, de fato, funciona o coração da nossa história. Bom, e não adianta você falar de equipe multidisciplinar, de você falar de tratamento multidisciplinar, mas você não mostrar que você vivencia isso, e que não é apenas mais uma narrativa, um post de internet, não. A equipe ela tem que existir, ela tem que ter corpo, ela tem que ter alma, ela tem que ter braços, ela tem que ser tangível e ela tem que ser, sobretudo, alcançável pelo paciente. Então, aqui são algumas das reuniões que a gente sempre fez com os nossos pacientes, tanto de pacientes clínicos, endoscópicos, quanto cirúrgicos, dando suporte a eles, orientando, ensinando sobre obesidade. Afinal de contas, a gente tem clareza já, aqui já com as nossas novas configurações, já o Rosivaldo aqui conosco, somando força no time, já no nosso auditório aqui da nossa sede própria, a gente tem a convicção de que quando esse paciente ele anda acompanhado de uma equipe que trabalha em conjunto de fato, a gente consegue entregar resultados melhores, mais seguros, mas sobretudo sustentáveis, que é o que todo mundo quer quando se fala de obesidade. E apenas citar, nos outros cursos eu falei um pouquinho disso, a história da obesidade vem lá de trás, de 25, 22 mil anos antes de Cristo, quando a gente teve os primeiros relatos de pessoas que estavam acima do peso, e foi em 1908, ou seja, já no século XX, que um arqueólogo alemão descobriu essa imagem no Antigo Mundo, né, que foi apelidada naquele momento de Vênus de Willendorf, que seria como se fosse a primeira imagem de uma pessoa obesa no início do século XX. Mas, naquele momento, nada tinha a ver isso com patologias, isso era fertilidade, isso era, sobretudo, a deusa mãe, amuleto de fartura, sucesso, essa era a visão. Porém, Hipócrates, o patrono da medicina, ele começou a perceber que esses pacientes, que naquele momento não eram chamados de obesos, por ele foi denominados de pessoas mais corpulentas, elas tinham geralmente uma expectativa de vida menor e geralmente tinham mortes súbitas. Do dia para a noite algo acontecia que elas realmente faleciam. E aí foi onde foi se identificando os primeiros sinais e sintomas do que viria a ser hoje a doença obesidade, como, por exemplo, a infertilidade, que era algo mais difícil de acontecer nas mulheres magras, e já nas mulheres que tinham um excesso de peso, era mais difícil de engravidar, de gestar. E aí Hipócrates começou também a entender que talvez isso tivesse uma relação com a alimentação, e aí começou a surgir, então, os primeiros nomes que hoje denominaram, que a gente chama de dieta, que é diaetia do latim, né? Então ele começou a entender que poderia haver algo conectado ali. Mas, ainda assim, a obesidade ela era algo muito elitizado, presente nas elites europeias do século XX, no meado do século XX, era um sinal de riqueza, e assim por diante. Entretanto, os gregos foram os primeiros a denominar e a reconhecer a obesidade como um transtorno de saúde. Eles começaram, de fato, a entender que esses pacientes tinham problemas de saúde mais frequentes do que os não obesos.
E no final do século XVIII, então, já lá atrás, os gregos já diziam que isso dali era patológico, em que em algum momento a gente ia precisar encarar isso como algo não normal. Bom, se popularizou demais no final do século XIX o excesso de peso, o processo de industrialização corroborou para isso, a moda da magreza nos dias de hoje, o estilo de vida fitness, a estigmatização da obesidade, são contextos culturais que eventualmente vão jogar a régua do peso para cima, eventualmente vão jogar a régua do peso para baixo, como nós estamos vendo hoje. Então, o que lá atrás era bonito ver uma criança bem gordinha, talvez hoje a gente não tenha esse mesmo conceito. E isso é natural, a humanidade é feita de mudanças. Também não vou me aprofundar no que tange aqui epidemiologia da obesidade, eu acredito que vários colegas vão comentar sobre isso, mas o que a gente tem que dizer é que nós vivemos hoje uma pandemia de obesidade. Em 2030, nós vamos ter 50% da população com obesidade, 3 bilhões de obesos, 500 milhão apenas de adolescentes acima do peso, e no Brasil segue o mesmo caminho. Hoje nós já estamos aí aproximadamente com 50% da população acima do peso, com previsão de chegar a 65% até 2030, sendo 30% apenas de obesidade, ou seja, 1/3 da população com IMC acima de 30. O Brasil seria, então, o 4º no ranking mundial comparado ao peso, tendo 1 em cada 3 brasileiros com obesidade e 2 de cada 3 brasileiros com sobrepeso. Sem dúvida nenhuma, mostrando que o Brasil ele teve um avanço da obesidade um pouco tardio comparado aos outros países, principalmente países desenvolvidos, como Estados Unidos, alguns países da Europa, mas nós estamos tendo, em compensação, um avanço tardio, mas muito intenso. A gente está, de fato, tendo uma população que está engordando muito rapidamente e intensamente. Esses são dados do Brasil, está no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que vai dizer mais ou menos o que a gente comentou. Entender a doença, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente, é algo que vai definir como vai ser feito esse tratamento. Afinal de contas, entender sobre o nosso inimigo aumenta muito as chances da gente vencer esse inimigo. Então, a obesidade é uma doença crônica, complexa, caracterizada por excesso de peso às custas de gordura. Então, isso é muito importante, pessoal. E por que isso é importante? Vocês vão entender isso alguns slides para frente, porque isso, inclusive, vem mudando a forma de diagnosticar a obesidade. Não é mais um paciente que está pesado, ele tem que estar pesado às custas de uma má distribuição corporal, ou seja, às custas, por exemplo, de massa gorda. Essa doença ela tem relação com comorbidades graves, principalmente comorbidades cardíacas, que vão comprometer não só a qualidade de vida, ou seja, dos dias de hoje, como vão comprometer também a sua expectativa de vida. Nós sabemos que pacientes com obesidade mórbida, eventualmente, vão viver de 10 a 20 anos menos do que um mesmo paciente se ele tivesse um peso saudável. Então, aqui é basicamente o que a gente pincelou, 3 pessoas que são obesas mórbidas, com IMC de 53, mas eu tenho um aqui que talvez ele não seja patológico. É um excesso de peso às custas de músculo. Isso é exceção da exceção da regra, mas apenas para a gente já ir pigmentando esse conhecimento para que lá na frente tudo isso faça sentido. Bom, é importante a gente entender que toda doença tem características e a obesidade tem algumas características que tornam não só o seu diagnóstico, o manejo e tratamento extremamente complexo. Primeiro, ela é uma doença multifatorial, ela não tem uma única causa, ela tem tantas causas individuais que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira falando somente de etiologia da obesidade. De uma forma didática, a gente vai falar agrupadamente sobre essa etiologia. Então, nós temos os aspectos genéticos hereditários, o histórico familiar desse paciente, que pode colocar ele numa situação de maior ou menor risco de desenvolvimento da doença. Nós temos os aspectos ambientais externos, ou seja, o meio onde esse paciente está inserido, as pessoas com que ele convive, o estilo de vida dessa cultura local que ele convive, mas, sobretudo, aqueles acontecimentos externos que podem interferir no meu peso, alheios à minha vontade. Uma gestação, uma mudança de trabalho, um problema emocional, uma separação, uma pandemia que tirou muita gente de um peso saudável para a obesidade, uma guerra com transtornos emocionais que podem evoluir para a obesidade e assim por diante.
Mas a gente não pode esquecer que o paciente não é apenas um passageiro do acaso no que tange as causas da obesidade. Ele tem uma parte ativa dentro dessa etiologia, que é o que nós chamamos de pilar comportamental individual, ou biológico, ou metabólico, como queira chamar. O fato é que esses depende única e exclusivamente do paciente. Não adianta ele ter uma boa genética, não adianta ele viver num ambiente relativamente saudável, mas se ele tem um estilo de vida muito ruim, se ele tem uma vida ruim, se ele come mal, se ele bebe muito, se ele dorme mal. Então, aqui diz respeito aos cuidados individuais que cada paciente vai ter. Bom, ela é uma doença crônica, como a gente viu na própria definição da OMS. Ela não surge do dia para a noite, portanto, não vai ser tratada do dia para a noite. Ela é uma doença degenerativa, ela vai consumir órgãos e sistemas antes da sua vida útil adequada. Só para ilustrar, pessoal, um joelho de um obeso de 40, 45 anos seria o mesmo de um joelho de um magro aos 60, 65 anos, e aí os meus colegas da educação física com certeza vão concordar comigo. Um fígado de um obeso de 40 anos pode ser um fígado de um magro de 60 anos. Então, a doença, ela consome antecipadamente a saúde de diversos sistemas orgânicos. Ela é uma doença progressiva. Se a pessoa começar a ganhar peso e ela simplesmente fingir que aquele problema não existe, ela vai aumentar de peso ano após ano, década após década. E isso é o que a gente observa nos gráficos que a gente vê sobre a evolução natural da obesidade. Essa é uma palavra que pesa, mas tem que ter clareza. Esse é o momento que você tem que olhar no olho do seu paciente e dizer, olha, a sua doença ela tem controle, ela não tem cura. Mas, por quê, doutor? Porque ela é uma doença vitalícia. Porém, dependendo do nosso tratamento, dependendo do teu engajamento e da mudança real de estilo de vida, a gente pode ter, inclusive, um controle definitivo ou vitalício. Só que se daqui 20 anos você volta a ter maus hábitos, volta a ter atitudes que não são saudáveis, você pode voltar a ganhar peso. Isso é a característica de uma doença vitalícia. Assim como hipertensão, assim como diabetes, se a pessoa parar de cuidar, muito provavelmente a doença vai voltar. Pessoal, eu falo um pouquinho rápido, mas podem ficar tranquilos que nós vamos ter tempo para discutir. Ela é uma doença recidivante. Muitos pacientes trataram a obesidade várias vezes durante a sua vida, trataram 1, 2, 3 vezes. E ela é uma doença potencialmente letal, como a gente viu aí anteriormente. Os aspectos individuais são geralmente aquelas situações que nós podemos mudar. Isso é muito importante. Primeiro, pela honestidade, de você não ficar prometendo para o teu paciente que tu vai mudar aquilo que tu não consegue mudar, a forma que vai mudar o seu metabolismo, a forma que vai fazer você crescer músculo. Não. O que muda aspectos individuais é uma melhor alimentação, uma atividade física, combater o estresse, saúde mental adequada, dormir bem, um bom ritmo circadiano. Coisas que nós não vamos mudar, genética, idade, sexo, raça. Então, pessoal, é focar no que importa e não ficar sofrendo. Poxa, mas na minha família não tem ninguém obeso, só eu sou obeso. Poxa, mas o meu irmão faz uma dieta, ele perde 5 quilos, eu que sou mulher não consigo perder. Esquece isso. Isso é poeira, isso é espuma, isso não vai agregar no tratamento. Vamos fazer a nossa parte, focar no que interessa. Evolução da doença, ou classificação, baseado no IMC. Quanto maior esse IMC, e aí a gente vai sair de uma obesidade, de um peso normal, baixo peso, para um sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, ou sobrepeso, obesidade leve, obesidade mórbida, ou obesidade moderada e obesidade mórbida. E aí a gente vai ver na vida real isso daí. Uma paciente com sobrepeso, uma paciente com uma paciente com obesidade leve, uma paciente com obesidade moderada, IMC abaixo de 40, uma paciente já com obesidade mórbida, IMC acima de 40, e vocês vão ver que a gente vai comentar em algum momento que nós temos também o que a gente chama de superobesidade ou de mega obesidade, são pacientes com IMC acima de 50 quilos mortais, é o maior exemplo de quem trata basicamente pacientes super ou mega obesos. E como é que nós vamos fazer o diagnóstico da obesidade? Pessoal, primeiro, é importante entender que existem vários métodos diagnósticos. Alguns validados, outros não, mas o ideal é que a gente some formas de diagnóstico e nunca fique atrelado apenas a um. Então, nós vamos falar alguns aqui. Alguns vai ser mais a título de curiosidade, porque na prática a gente quase não usa, mas nós vamos pontuar os mais importantes. Primeiro, IMC.
Peso dividido pela altura ao quadrado, isso vai gerar um número, automaticamente nós vamos jogar na nossa tabela e classificar o nosso paciente em que estágio da obesidade ele está. Pronto. Relação de circunferência abdominal e relação cintura-quadril. É outro método bastante utilizado pelas nutris, pelos educadores físicos, um método não invasivo, um método que a gente pode fazer na academia, a gente pode fazer durante uma caminhada, um treino livre e assim por diante. Então, basicamente, nós vamos dividir o perímetro da cintura pelo perímetro do quadril, e aí no homem e na mulher nós vamos ter uma relação, onde no homem, por exemplo, é o aceitável que o quadril do homem ele tem até 90%, 95% do diâmetro, a cintura do homem tem até 90%, 95% do diâmetro do quadril, na mulher a gente vai trabalhar com 80%, 85%, ou seja, é sempre importante que o número da cintura seja menor do que o número do quadril, esse é o maior indicativo. E aí aqui a gente tem a tabela de classificação, não vou me ater a isso, a aula vai ficar gravada, sempre que vocês precisarem, vocês vão poder recorrer aqui. Segundo tipo de análise, nós estamos falando aí, o terceiro, nós já vimos o IMC, já vimos a relação de cintura-quadril, e agora nós estamos indo para a fase que tem equipamentos que vão avaliar a composição corporal. Aí nós já estamos entrando num outro patamar de diagnóstico da obesidade, porque aqui eu já estou falando de diagnóstico quantitativo, ou seja, peso, altura e IMC, mas eu já começo a falar também de diagnóstico qualitativo, ou seja, do que está composto o peso do meu paciente. Então, o que é uma bioimpedância? Primeiro, o que é uma bioimpedância? Ela nada mais é do que um equipamento, de preferência que deva ser de alta confiabilidade, alta tecnologia, porque existe um leque de opções dentro do mercado, muitos equipamentos que eventualmente não são calibráveis, não são validados, e também não são tetrapolares. Então, muito importante que a bioimpedância tenha é 2 eletrodos nos pés, que a gente está vendo aqui embaixo, e 2 eletrodos na mão. Isso configura uma bioimpedância tetrapolar. E o que importa isso, doutor Tiago? O que importa é que eu tenho a garantia de que a corrente elétrica ela vai passar por todo o corpo do paciente. E, principalmente, medindo a impedância de transmissão elétrica de acordo com cada tipo de composição. Por exemplo, a água eu tenho uma impedância maior, já no osso eu tenho uma impedância menor, e assim por diante. Eu consigo ver, através da bioimpedância, o peso do paciente, o quanto de água total ele tem, qual que é a taxa de metabolismo basal, a queima calórica basal dele diariamente, quantos por cento de gordura corporal, massa magra, massa gorda, massa óssea, eletrólitos e, nas mais modernas, como essa que a gente usa no dia a dia aqui, a gente consegue ver, inclusive, o nível de proteínas e eletrólitos desses pacientes. É óbvio que para que a gente tenha uma precisão diagnóstica, uma maior acurácia nesse tratamento, o exame deve ser feito com as recomendações adequadas. Um jejum de 4 horas de alimentos e bebidas, evitar energéticos e cafés nas 24 horas antes, evitar atividades físicas intensas nas 24 horas antes, procurar urinar antes do exame, tirar adornos e mulheres grávidas e portadores de marca-passo são as raras contraindicações desse tipo de exame. O laudo vai ser mais ou menos isso. Para quem se interessar e estiver no grupo aí com o pessoal do Educa Fitness Brasil, eu e o Rosivaldo já fizemos 3 edições do nosso curso exclusivo de bioimpedância, onde a gente entra a fundo nesse tema e realmente o pessoal gosta muito, porque esse é um exame muito pouco explorado dentro da prática clínica e você, nutricionista, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro que trabalha com obesidade, a partir do momento que você souber dominar esse exame, o seu paciente ele vai mudar o nível de confiabilidade no tratamento que ele está fazendo com você. Então, a gente sempre vai avaliar primeiro a composição corporal, o quanto de peso, massa magra e massa gorda. Aqui a gente detalha o tipo de gráfico que é o ideal. Por exemplo, esse aqui, que se a gente unir as 3 pontas está formando um C, é muito ruim, independente do peso do paciente, mesmo que ele tivesse um peso baixo ou um IMC normal, estaria me dizendo que ele tem má distribuição corporal, ou seja, ele não é um paciente saudável, mostrando aquele princípio que a gente falou lá atrás. Além disso, ele me dá o IMC, o percentual de gordura, a relação cintura-quadril, olha aqui, ó, como ele já dá esse dado, e o meu metabolismo basal. Além de uma série de outros dados, como queima calórica para tipo de exercício, sobre alvo, sobre metas e assim por diante. Inclusive a
segmentação de aonde está essa gordura, onde está esses músculos. Agora, vocês viram aqui que eu coloquei aqui padrão prata. Mas, doutor, então a bioimpedância que eu ouço falar tanto não é o melhor exame para avaliação de obesidade e composição corporal? Não, não é. Ah, mas ele é ruim, ele não vai funcionar? Também não, mas vamos falar disso já já. Primeira coisa, qual que é o padrão ouro? O que a gente tem hoje como padrão ouro de avaliação de composição corporal? É o que a gente chamamos de um exame chamado DEXA. É uma densitometria corporal total com raios duplos. Pessoal, não é densitometria óssea. Tem muitos lugares, inclusive muitas clínicas de imagem, que vocês pedem uma DEXA, que é com raios duplos, e o colega vai lá e faz uma densitometria óssea, que é o aparelho é igual a esse, e ele acha que fez uma densitometria de corpo total. Não fez. A densitometria óssea ela vai ter um foco mais para a parte esquelética, e esse tipo de densitometria aqui vai avaliar todas as partes, todos os tipos de composições corporais. Então, a DEXA, densitometria corporal total com raios duplos, é sim o método padrão ouro de diagnóstico da obesidade. Mas o que muda em relação à bioimpedância? Pessoal, muda tão pouca coisa que, apesar de esse daqui ter um nível de confiabilidade discretamente maior, é massivamente propagado como uso rotineiro e como de excelente segurança a bioimpedância. O que vai mudar? Então, aqui ele me dá peso total, água corporal total, análise de mineral ósseo. Então, ele consegue, junto com a densitometria, junto com a avaliação da composição corporal, aí ele soma a esse exame uma densitometria óssea. Então, ele vai falar onde tem osteopenia, osteoporose e assim por diante. Já é uma diferença da bioimpedância, mesmo que discreta, mas é. Massa gorda, massa magra e, principalmente, são duas diferenças, a composição segmentar. Então, na bioimpedância, ele consegue falar, olha, 50% da tua gordura está no abdômen. Mas a bioimpedância não me diz se está dentro do abdômen, se está no tecido celular subcutâneo do abdômen ou se está nas vísceras abdominais. Então, a bioimpedância, se você observar, eu tenho aqui o número 1 e o número 2. Ele consegue me dizer quantos por cento eu tenho de gordura visceral e quantos por cento eu tenho de gordura subcutânea. Isso eu não tenho na bioimpedância. Mas vocês estão entendendo que são diferenças discretas? Fica aí a título de conhecimento. Então, o laudo, eu particularmente acho o laudo da DEXA muito mais chato, menos intuitivo, para explicar para o paciente, é extremamente complexo, mas ele não, como eu te disse, são duas pequenas diferenças que nós vamos ter que eu praticamente não utilizo no dia a dia corriqueiro, a não ser que tem um caso específico, um paciente que tem suspeita de osteoporose, um paciente que teve fraturas recorrentes, um idoso e assim por diante, quando eu quero avaliar a parte óssea. Bom, preparo muito parecido com a bioimpedância, com os mesmos cuidados, tirar o jejum de 4 horas, esse daqui, no caso, evitar medicamentos com cálcio, porque tem radiografia aí, então o cálcio ele vai aparecer com aparência de radiopacicidade, então evitar isso daí. Agora, esse método aqui, eu não sei se vocês já tinham visto, chamado de pletismografia por deslocamento de ar. Esse método, eu conheci isso daqui num congresso em 2014, em Montreal, no Canadá, e fiquei bem curioso, e basicamente é uma cápsula que você coloca o paciente dentro, ela vai jogar um jato de ar com uma velocidade e uma intensidade controlada, e baseado na resistência do tecido, dos tecidos, ele vai gerar alguns dados, como peso, como percentual de gordura, como isso, como aquilo. Porém, é um trambolho. Segundo, não tem a validade, não tem o controle da bioimpedância, nem da DEXA. Terceiro, tem limitações. Se eu pegar os pacientes que eu trato com a opção cirúrgica, que eles não vão caber dentro dessa cápsula. Quarto, é muito caro. E quinto, não se popularizou. Fica como curiosidade. Composição corporal, o método analógico, digamos assim. Como que a gente fazia isso antigamente? Através das dobras cutâneas. Então, sem sombra nenhuma, o adiposímetro é o que vocês vão usar aí no dia a dia, naquela avaliação rotineira dentro da academia, ao ar livre, no consultório. Isso aqui, mesmo com a bioimpedância, é interessante porque é uma forma muito prática de você mostrar para o teu paciente a evolução dele. Marcadores metabólicos, exames laboratoriais também vão fazer parte dessa investigação diagnóstica. Alguns exames de imagem, como ultrassom, que pode mostrar esteatose, ressonância, que também pode avaliar a composição corporal, tomografia, assim por diante.
E, além de tudo isso, é importante a gente entender que existem tipos de obesidade. Então, nós temos aqui a obesidade central, uma obesidade que é acumulada no abdômen, mais característica em homens, e obesidade periférica, mais característica em mulheres, tem mais aquele acúmulo no quadril, nas coxas, o lipedema. Basicamente, além do efeito visual, tipo maçã, tipo pera, eu tenho, sem dúvida nenhuma, no perfil de obesidade central, um risco muito maior de comorbidades metabólicas e comorbidades cardiovasculares. Então, exemplo, obesidade central, obesidade periférica. 2 pacientes com obesidade severa, com biotipos diferentes e característicos mais do homem e da mulher. Bom, e aí vocês lembram que eu comentei por que é importante aquele conceito de entender que a obesidade não é mais excesso de peso, e sim é uma questão de composição corporal e comorbidades. Então, em 2025, The Lancet veio com uma proposta de redefinição e critérios diagnósticos para obesidade em todo o mundo, entendendo que o paciente mais grave não é o mais pesado, mas é aquele paciente que já tem mais repercussão clínica. Então, de uma forma muito genérica, e isso está sendo cada vez mais utilizado nos consultórios, nós vamos ter o quê? Primeiro, eu só vou ter obesidade se eu estiver diante de um paciente com IMC acima de 30, ok? IMC acima de 30 ou acima de 25, sobrepeso ou obesidade. Esse paciente tem IMC acima de 25 ou 30? Não tem. Então, pronto, ele já não é um obeso. Já tira ele do algoritmo de obesidade. Ele tem IMC acima de 30, tem obesidade. Ok. Ele tem alguma disfunção orgânica, ele já tem alguma comorbidade, ele já tem uma esteatose, ele já tem uma dor articular, ele já tem uma apneia do sono, tem um ovário policístico, tem alterações menstruais, doenças leves, viu, pessoal? Ah, ele tem. Então, ele já é um paciente com obesidade clínica. Não, ele é um paciente obeso que eu fiz todos os exames, aquela velha história, doutor, apesar do meu peso, eu sou super saudável. Meus exames nunca deram alterados. E isso acontece, pessoal. Apesar de que ser obeso já é uma patologia. Mas ele não tem uma obesidade clínica nesse caso, ele tem uma obesidade pré-clínica. O que quer dizer isso? Ele é um paciente de alto risco de se tornar um obeso clínico e desenvolver as doenças, mas, no entanto, ele não se tornou. E o que importa isso daí no nosso dia a dia? Importa, pessoal, que dessa forma a gente vai melhorar o tipo de diagnóstico e acompanhamento focado não só no tratamento, mas como na prevenção, ou seja, não deixar o paciente pré-clínico virar clínico. E importa sobre os meus alvos de tratamento e, sem dúvida nenhuma, as minhas terapias. Se eu vou lançar a mão de tratamentos medicamentosos, endoscópicos, cirúrgicos, de acordo com a gravidade do quadro clínico do paciente, não mais apenas levando em consideração o IMC. E isso, nesses 16 anos, eu posso falar com clareza. Os pacientes mais graves do ponto de vista de saúde que eu já tratei nem sempre são os maiores. Muitos pacientes com doenças com IMCs menores desenvolvem síndrome metabólica, diabetes. Eu estou com um paciente com IMC de 30 aqui que eu estou tratando, provavelmente vai evoluir para uma cirurgia do diabetes, mas ele tem 41 anos e ele já está correndo o risco de ficar cego, porque ele já tem diabetes há 11 anos. Então, esse é um paciente que não é tão pesado, mas ele é um paciente clínico, obesidade clínica de alto risco. Bom, já falamos um pouco sobre tudo isso. Então, se a gente fosse falar de fisiopatogenia, como eu disse, é um mundo, é uma sopa de letrinhas com vários sistemas se comunicando. Então, eu tenho aqui a minha fisiologia e minha biologia, que é individual. Eu tenho as minhas atividades comportamentais individuais, as minhas atividades comportamentais no ambiente em que eu convivo. Eu tenho as influências sociais, que a gente viu que desde o século XVIII, XIX já existe. Eu tenho o meu consumo de energia e a minha produção de energia. Então, tudo isso se misturando no dia a dia é o que vai gerar ou não um paciente obeso. E é exatamente por essa interação entre diversos órgãos e sistemas que nós chegamos no que nós temos hoje, que são as famosas canetinhas, que é a era do tratamento hormonal da obesidade. Por quê? Eu tenho fígado envolvido, eu tenho tecido adiposo, eu tenho pâncreas, eu tenho trato gastrointestinal, sistema digestivo, sistema neurológico. Então, a obesidade, ela realmente é uma doença extremamente complexa do ponto de vista fisiológico, por isso a gente tem tanta dificuldade de achar ou desenvolver uma bala de prata para tratar tudo isso. Então,
Apenas para ilustrar, a hereditariedade, sem dúvida nenhuma, isso existe. O paciente que vem de uma família de obesos, ele tem mais chance de ser obeso. Então, a gente vai ter muito, habitualmente, uma foto de uma família onde todo mundo é obeso. Isso não é uma mera coincidência. É tão importante a relação genética ou fenotípica que, numa família de obesos que adota uma criança que convive com esse mesmo ambiente, ela também pode se tornar uma adulta obesa. Então, a interferência do ambiente, inclusive, interfere na hereditariedade. Os aspectos externos, Nossa Senhora, medicações, corticoides, baixo acesso a alimentos saudáveis, telas, estresse, viuvez, problemas emocionais, sedentarismo, múltiplas gestações, influência social, cultura, pandemias, tudo isso no mundo que a gente vive hoje vai interferir no peso. E aí, se a gente compara o mundo de hoje com o que a gente tinha ultimamente, a gente vai ver que para diversas atividades cotidianas, o nosso gasto calórico diminuiu muito, em contrapartida, a aquisição de caloria ficou muito mais simples e facilitada. Então, olha uma fábrica de motores em 1925, provavelmente um ambiente muito quente, trabalho pesado, força, alto gasto calórico. Essa fábrica de motores em 2025, se tiver, os mecânicos estão mexendo no computador e praticamente não fazem força nenhuma num ambiente controlado e climatizado. Olha como era uma bolsa de valores antigamente. Pessoas de pé o dia inteiro, sem comer, sem se alimentar, sem beber água, alto nível de estresse, gritando, andando, falando. Bolsa de valores atualmente, praticamente tudo automatizado. E com a pandemia a gente entrou, então, no novo modelo de trabalho. Eu tenho certeza que dentro das pessoas que estão assistindo a nosso congresso, alguns deles com certeza trabalham em casa, que é um novo modelo de trabalho que surgiu chamado home office. O que isso traz de benefício do ponto de vista laboral, você está no conforto da tua casa, de certa forma também abre possibilidades para você exagerar na comida, não ter uma alimentação saudável, muitas vezes ter um perfil mais beliscador, ter uma liberdade, não ter um controle de um ambiente de trabalho sobre o seu cuidado alimentar. E olha para você ver a saga que era, por exemplo, os homens da caverna para conseguir comer um iFood naquela época, né? Um pedaço, uma picanha, um hambúrguer. O cara tinha que sair de casa, ele tinha que fazer tocaia, ele tinha que preparar a sua arma, ele tinha que matar o animal, ele tinha que, de certa forma, carregar esse animal depois para chegar de volta até a sua comunidade, malemar, aquecer, limpar, esquartejar, depois aquecer esse animal e praticamente comer essa carne in natura. E o que quer dizer comer um alimento in natura? Significa que eu vou ter um gasto calórico para digerir esse alimento muito maior. Então, praticamente o cara empatava ou ainda ficava devendo, ele gastava 1.000 calorias para comer 800 calorias, e assim por diante. Hoje, nós podemos pedir 1.000 calorias gastando nenhuma caloria. Com 2 cliques no meu telefone, eu estou aqui dando uma palestra para vocês, e pode chegar uma feijoada aqui do meu lado, com uma porção de hambúrguer e batata frita. Então, essa comodidade muda a cultura, muda o ambiente. E o que a gente tem visto hoje? Cada vez mais o quê? Pessoas buscando alimentos não processados, porque a gente passou a entender com muito mais clareza do que era antigamente, que os alimentos ultraprocessados, apesar de práticos, terem alto poder de conservação, serem transportáveis, serem embalados, trouxeram um ar de modernidade muito grande, mas esse tipo de alimento embutido, ultraprocessado, ele tem um grande valor calórico, mas com baixo poder nutritivo, sem contar o risco de desenvolvimento de uma série de doenças. Então, a gente tem visto a pirâmide alimentar recentemente sendo refeita pelo FDA, recomendando justamente a base da pirâmide de alimentos não processados. Então, isso é tendência, pessoal, que vai e volta, é como o ovo. Uma hora faz mal, uma hora faz bem, uma hora pode fritar, outra hora não pode fritar. E assim a gente vai evoluindo. Aspectos comportamentais são sempre momentos de decisões. O paciente ele tem que estar apto a tomar as decisões corretas. Só que se ele não tiver orientado nesse sentido, ele não vai saber tomar essas decisões. Então, aquilo que depende do paciente, ele tem que tentar acertar ao máximo. Afinal de contas, uma vida saudável, ela é feita de dias saudáveis. Então, se eu tenho um paciente, e dias saudáveis são feitos de 3, 4 decisões saudáveis. Se
ele está pensando a longo prazo, ele tem que entender que aquele dia que ele viveu saudável, ele tem que se repetir. Quanto mais ele repetir aquele dia saudável, ele começa a ter semanas, meses, anos, décadas, e aí sim, uma vida saudável. Mas o que são dias saudáveis? É um dia que você tomou um suco, em vez de você, de repente, tomar um refrigerante. É um dia em que você teve uma alimentação muito saudável, natural, orgânica, com bastante vegetais, ao invés de apenas comer batata frita. É um dia em que você comeu apenas uma porção de um prato equilibrado, a nossa boa e saudável comida brasileira, mas você trocou pelo fast food do shopping, ou de repente comeu esse prato, mas você não comeu um, você comeu 10. Ah, mas eu não comi 10 desse prato, eu comi 10 de um prato ainda um pouco mais calórico. Ah, mas você quer saber, eu nem gosto mais de comida, eu gosto mesmo de fast food, eu gosto mesmo de uma batata frita e um filé de frango grelhado ou frito à milanesa. Então, são essas decisões que vão transformar o dia da pessoa em saudável ou não. É aquele dia que eu fiz uma atividade física ou deixei de fazer para simplesmente assistir um stream, uma televisão. É um dia que eu tive um sono adequado, diferente daquele dia que eu dormi pouco, dormi mal, bebi na noite anterior, dormi com a televisão acesa, fiquei no computador até tarde e o meu sono não me recuperou. Isso é uma tragédia para quem está tentando perder peso. Ou seja, eu tenho que ter pilares aí que são saudáveis de alimentação, atividade física e bom sono. Pessoal, vou acelerar um pouquinho para a gente chegar no que realmente importa. Então, avaliação sempre com muita atenção, conexão com o paciente, coletando uma boa história, deixando o paciente falar, mas sem perder a condução dessa entrevista, passando por desde quando ele ganhou peso, quais as tentativas que ele fez, quais as comorbidades ele desenvolveu, o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. Ou seja, fazer as perguntas adequadas, no timing adequado para esse paciente, mas sempre com empatia, ouvir. Esses pacientes, eles chegam nos nossos consultórios sendo julgados por todos ao seu redor, e nós não estamos aqui para ser mais um que vai julgá-lo. Nós estamos aqui para acolhê-lo, entendê-lo, diagnosticar, planejar e executar um tratamento que traga, de fato, um impacto positivo na vida dele. Então, é muito importante você também se conectar com as dores do paciente, que nem sempre ele está preocupado apenas com o peso. Às vezes, o grande sonho do paciente é voltar a jogar uma bola. Então, só emagrecer não é o suficiente, ele precisa fortalecer membro inferior. Às vezes, o sonho da mulher é apenas voltar a cruzar uma perna. Então, é muito importante você gerar esse tipo de conexão, porque vai trazer o paciente para o seu lado, vai converter melhor os seus tratamentos e você começa a focar naquilo que o paciente quer como resultado, tá? Vamos sempre avaliar o ambiente, o tipo de atividade física, os vícios, o perfil alimentar. Bom, para quem tiver interesse, hoje a gente tem utilizado o que a gente chama de escala de fenótipo de comportamento alimentar. Isso é muito, muito interessante. Recentemente saiu um estudo, eu vou deixar o QR Code aqui, onde vocês podem baixar esse site e colocar os seus pacientes para fazer o teste, apenas para você identificar o perfil alimentar do paciente. Nós sabemos que existem diversos transtornos alimentares, compulsivo, emocional, o hedônico, come por prazer, o hiperfágico, volumétrico, o desorganizado. Muitas vezes profissionais da saúde como eu, comem fora de hora, de repente comem uma vez só ao dia. Então, cada um desses aí a gente vai classificar como baixo, médio ou alto, e no final da entrevista, nesse QR Code, basicamente é uma telazinha de um passo a passo que seu paciente vai respondendo múltipla escolha, e no final ele vai dizer qual o perfil comportamental do seu paciente, inclusive podendo associar um ou mais perfis. Bom, exame físico sempre bem feito, com calma, altura, IMC, tudo direitinho, classificar o paciente, sempre trabalhar, de preferência com uma tabela, com Excel, com alguma coisa que você consiga mostrar para o paciente quantos % de excesso de peso, qual o IMC, qual o seu alvo, chegando no peso que o paciente deseja, eu resolvo o problema dele ou eu ainda continuo acima do peso. E sempre, pessoal, sempre, eu falo no meu curso Descomplicando a Obesidade, nunca calcule ou planeje um tratamento do paciente de vocês falando em perda de quilos, é sempre em perdas de percentual do peso total ou percentual do excesso de peso. Então, por exemplo,
esse paciente com 155 quilos chegou a 85 quilos, ele perdeu 45% do peso, o que representa para esse paciente 70 quilos. Mas se ele tivesse 100 quilos, isso ia representar praticamente 45, 50 quilos. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza de usar sempre o percentual, porque aí você vai tirar o viés do tamanho que um começou, do tamanho que o outro, vai evitar aquelas confusões. Ah, doutor, mas fulano perdeu 3 quilos na primeira semana, aí eu perdi só 2. Depende do IMC, muito provavelmente o percentual de perda vai ser similar. Os exames e, lógico, equipe multidisciplinar. Por quê? Porque coloca o paciente no centro do tratamento, aumenta a segurança de ambos os métodos, clínico-cirúrgico, porque envolve diversos aspectos multifatoriais e ninguém sozinho domina todos eles, porque nenhum profissional vai estar abordando todas as frentes, e as evidências científicas, elas reforçam que reduzem recidiva, melhoram a adesão e resultados a longo prazo desses pacientes. A equipe multidisciplinar, ela pode ser composta por membros básicos, que eu recomendo que em qualquer ambiente tenha que ter, como, por exemplo, o médico, que pode ser um clínico, um especialista, mas tem que ter uma nutricionista, tem que ter um psicólogo, tem que ter um educador físico. Cada um focado na sua área. O médico, ele vai tratar as comorbidades, eventualmente prescrever as medicações e fazer todo o planejamento desse paciente. A nutricionista é o braço direito do médico, vai cuidar de toda a parte alimentar, fazer a reeducação alimentar, vai fazer o cardápio, vai ver as metas de proteína, as metas de minerais e vai trabalhar ao lado do médico. O psicólogo, sem dúvida nenhuma, não consigo tratar a obesidade se eu tiver um paciente com uma depressão descontrolada, descompensada, um paciente com transtorno de ansiedade grave, um paciente com transtorno bipolar, um paciente que não está disposto a corrigir os seus hábitos e mau comportamento alimentar, que a gente falou agora. Então, o psicólogo, ele é um maestro. Ele não só organiza o raciocínio do paciente no que tange o cuidado com o peso, como ele reforça a importância desse paciente estar em contínuo acompanhamento com toda essa equipe. E o educador físico? O educador físico, ele tem se tornado nos últimos anos o profissional mais importante, porque é a única parte que realmente depende do paciente abraçar um planejamento adequado com o treinador, com o seu personal, com o seu educador, para que ele evite uma perda de peso às custas de massa magra e evolua com sarcopenia, para que ele modele melhor o teu corpo, para que ele aumente a taxa metabólica basal, para que ele ganhe massa magra, porque no fundo, o que a gente sabe hoje, paciente que ganha massa magra ou preserva, esse é o que vai sair melhor lá na frente e dificilmente vai voltar a ganhar peso. Bom, podem surgir equipes avançadas, por exemplo, como a gente aqui trabalha com todos os métodos de obesidade, inclusive a parte cirúrgica, então aqui me faz necessário eu ter mais pessoas na equipe. Então, eventualmente eu tenho psiquiatra, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho gastroenterologista, a gente tem enfermeira, tenho a parte de endoscopia, a parte de cardiologia, de anestesiologia, porque, por incrível que pareça, fazer uma endoscopia no superobeso já é diferente do que num paciente magro. Fazer uma simples anestesia num obeso já é diferente de um paciente magro. Então, eu tenho áreas envolvidas que também podem somar força dependendo da complexidade do caso. É importante que a equipe multidisciplinar domine todos os métodos de tratamento, pessoal. Esse é um dos pilares do foco do meu curso, é que vocês realmente entendam que não é apenas as canetinhas, não é só a cirurgia, que um não morreu para o outro método nascer, que todos estão em evolução constante, inclusive cirurgia, balão, estão evoluindo também para acompanhar os outros métodos. Então é importante que vocês tenham uma noção, no mínimo basal, mas com boa qualidade de todos os métodos. Educar e reeducar sempre o seu paciente. Se o seu paciente alcançar o peso dele, mas ele não tiver aprendido nada com você, se ele não tiver entendido que aquilo que ele aprendeu fez a diferença, muito provavelmente esse paciente não vai manter os seus resultados. E, claro, pessoal, atenção, nutri, psicólogo e educador físico. Vocês três se juntaram, conversaram, vamos dividir os nossos pacientes, vamos trabalhar em conjunto. Vocês já são uma equipe multidisciplinar. Vocês já vão entregar para o paciente de vocês algo muito melhor que a grande maioria dos profissionais hoje, que às vezes nem tem aptidão para tratamento da obesidade, estão entregando, tá bom? Então, essa é uma mensagem extremamente importante da equipe multidisciplinar. Estamos chegando agora, de fato, no tratamento, que é o que mais importa. Bom, primeiro é importante também ter clareza de que não existe 200 tipos de tratamento da obesidade, nós só temos 3 grupos de tratamento da obesidade.
ou esse paciente vai para o tratamento clínico medicamentoso, onde dentro das medicações, os carros-chefes hoje, mais uma vez, são as famosas canetinhas, nós estamos na era dos análogos hormonais. No meio termo, nós vamos ter o tratamento endoscópico, então, como eu disse, o tratamento endoscópico não morreu, os balões estão evoluindo, hoje nós já estamos falando de balão que dura 1 ano, balão que são ajustáveis, procedimentos completamente por endoscopia para perfis específicos de pacientes. E para os pacientes mais graves e com metas muito maiores de perda de peso, o tratamento cirúrgico. Ainda assim, há o tratamento de resgate daqueles pacientes que não tiveram sucesso nos outros métodos, ou os tratamentos para aqueles casos mais graves, não só no que tange o tamanho, o IMC do paciente, mas pacientes que tenham doenças muito mais graves, como diabetes e hipertensão, porque a cirurgia é voltada para o tratamento dessas doenças e não apenas a perda de peso. Tratamento endoscópico, como eu disse, o balão, ele existe, continua, tem evoluído, mas lógico, o balão hoje ele tem vivido um momento de reinvenção, porque as metas de perda de peso do balão estão muito parecidas com o tratamento clínico, o que, de certa forma, faz com que uma parcela significante opte em tentar primeiro o tratamento clínico. Então, quando vocês verem essas siglas, pessoal, todo o tratamento da obesidade, ele tem que ter 2 tipos de potências aferidas no seu tratamento. PPP, potência de perda de peso, ou seja, é o quanto que ele perde normalmente com aquele método. Ok, mas de cada 100 que perde, chega na média do método, quantos mantém? Aí é o que a gente tem, potência média de manutenção do peso. Então, por exemplo, no balão até 50% pode manter o peso. Tratamento cirúrgico da obesidade, coisa rápida, não vou aprofundar nisso hoje. 2 tipos de cirurgia. Cirurgia metabólica para pacientes com IMC acima de 30, ou seja, uma obesidade leve, porém que tenham doenças mais graves, como diabetes, hipertensão, colesterol, dislipidemia, alterações da gordura no fígado. São pacientes mais leves, porém do ponto de vista cardiovascular mais grave. Então, essa é uma cirurgia, por exemplo, que o Romário fez, que de repente outros profissionais, Solange do Forró fez, não eram tão grandes, as pessoas falam, mas por que operou? Porque tinha diabetes, porque tinha hipertensão. Isso é o que a gente chama de cirurgia metabólica. Ficou conhecida também como cirurgia do diabetes, mas não trata apenas o diabetes. E a cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia para obesidade, ou seja, tendo como principal fator o excesso de peso, nós vamos ter 2 indicações. Obesidade leve ou moderada, obesidade moderada com IMC acima de 35, com alguma das mais de 100 comorbidades. E aqui não entram apenas as comorbidades metabólicas, como no slide anterior. Aqui problemas articulares, depressão, hemorroida, artropatias, hérnia de disco, apneia do sono, infertilidade já vão entrar. Ou, se eu estiver diante de um paciente com IMC acima de 40, obesidade mórbida, esse paciente, independente de ter comorbidades, a cirurgia está indicada, porque só o peso que ele tem já confere um risco muito maior do que a cirurgia, levando em consideração que as cirurgias hoje possuem diversas técnicas, permitindo você fazer um tratamento muito mais personalizado para o teu paciente, tanto no que tange a meta de perda de peso, já que cada uma, olha, mais uma vez, tem uma potência de perda de peso, essa potência está em porcentagem, por isso é importante saber quantos por cento o paciente tem que perder, que aí eu vou escolher a técnica que entrega a perda de peso que ele precisa, nem mais nem menos. Mas, além disso, a cirurgia também vai ter um segundo fator balizador, que são as doenças que esse paciente tem. Eu tenho cirurgias melhores para cada perfil de paciente, por exemplo, pacientes que têm diabetes, hipertensão, colesterol, doenças metabólicas, geralmente cirurgias com desvio intestinal vão ser mais utilizadas. Pacientes que não tenham doenças metabólicas, mas tenham ali uma dor articular, elas têm ali um problema de fertilidade, têm ali varizes, incontinência urinária, podemos usar, são pacientes mais jovens ou muito idosos, podemos usar, por exemplo, a gastrectomia vertical, que são técnicas que não têm desvio intestinal. Então, a sleeve ou gastrectomia vertical e o bypass gástrico ainda são as 2 cirurgias de vanguarda, as 2 cirurgias mais utilizadas no mundo, mas o ano passado, em um outro momento, a gente pode falar disso, surgiram novas 3 técnicas seguindo uma tendência mundial, técnicas mais potentes para o diabetes e também mais potentes para a perda de peso. E, enfim, chegamos no tratamento clínico da obesidade. Débora, qualquer coisa você me avisa aqui, tá bom? Bom, o que importa no tratamento clínico da obesidade? Primeiro,
deveria ser sempre a primeira opção. Por mais que o paciente seja grande, tenha uma indicação de cirurgia, nós nunca podemos duvidar que aquele paciente pode fugir à regra e fazer algo extraordinário e conseguir controlar a doença sem precisar de um tratamento cirúrgico. Segundo, geralmente voltado para sobrepeso e obesidade, geralmente os casos mais leves. São tratamentos normalmente temporários e reversíveis. Nenhum tipo de tratamento da obesidade, pelo menos até hoje, inclusive as canetinhas não foram liberados para uso eterno. O Ozempic mesmo, que é a semaglutida, já agora, final do ano, o FDA lançou uma portaria para uso máximo de 2 anos, sob risco de insuficiência pancreática. Provavelmente isso vai acontecer com o Mounjaro e com alguns outros análogos do GLP-1. Geralmente, nós nunca vamos prometer resultados para o paciente antes de 3 meses. Isso aí é coisa de internet, é coisa de querer vender milagre que você não vai entregar. Você vai fazer a primeira venda para o seu paciente, mas provavelmente não vai fazer a segunda e nem a terceira. Então, honestidade. Olha, 3 meses, eu preciso pelo menos saber se você se adaptou ao método, se nós já invertemos a curva de ganho, pelo menos começamos a estabilizar ou perder peso, se você não teve efeitos colaterais, se a gente está acertando nas doses. Então, 3 meses é um momento de conhecimento, de introdução desse método. Agora, lógico, com o uso das medicações adequadamente, muitos pacientes com 3 meses já vão começar a ter uma perda de peso bastante interessante, às vezes de 5%, às vezes de 10%, às vezes até de 15% de perda de peso. E, mais uma vez, nutripsicólogo e educador físico, vocês são uma equipe multidisciplinar, vocês têm que fazer parte desse projeto. Bom, o histórico de medicamentos da obesidade, como eu disse, daria para a gente falar muito aqui. Por quê? Primeiro, muitos medicamentos que foram usados para a obesidade tempos atrás não foram desenvolvidos para a obesidade. Eram medicamentos que eventualmente usavam-se para outras coisas e se entendia que aquele paciente, por conta daquilo, perdia o apetite, ou diminuía a compulsão alimentar, ou, de certa forma, e facilitava uma perda de peso. Então, estamos lá desde a década de 70 com o Mazindol, década de 90 com o Xenical, o Orlistat, que são os inibidores de lipase, anfepramona, a era dos anfetamínicos, né? Uma era extremamente controversa do tratamento da obesidade, onde muitas vezes se condenava ao método de ser mais agressivo do que a própria doença, porque a gente está falando, por exemplo, da sibutramina, de medicamentos que aumentavam o risco cardiovascular. Então, tudo isso aconteceu. Até em 2016 ser lançado aí os primeiros análogos hormonais, como a liraglutida, que foi o Saxenda, Victoza e assim por diante, chegando até nos dias de hoje. Então, Mazindol, Orlistat, Desobese, que já saiu, que é o Femproporec, já saiu de uso, Dualide, anfepramona, sibutramina, são medicamentos que hoje são usados com muita cautela, mesmo alguns deles hoje nem sendo mais disponibilizados. Então, por exemplo, Orlistat, a gente continua usando um medicamento de bastante segurança, que inclusive casa muito bem com as canetinhas, porque as canetinhas tendem a retardar o trânsito intestinal, o Orlistat ele inibe a absorção de gordura, o que faz com que o paciente tenha um trânsito um pouquinho mais solto. Então, uma coisa ajuda a outra. E inibindo a absorção de gordura também potencializa a perda de peso, coisa que ele sozinho talvez não funcione bem, mas associado a algum outro medicamento vai muito bem. Sibutramina sempre com muita cautela e com casos muito selecionados. Chegamos, então, na famosa era das canetinhas. Então, como eu disse, começamos lá atrás com a liraglutida, medicamento de uso diário, injetável, desenvolvido para o tratamento do diabetes. Porém, começaram a perceber que conforme você aumentava as doses, esses pacientes também tinham aí algum grau de perda de peso. Mas o máximo de resultado que se alcançou com a liraglutida foi 6% de perda de peso. Observem que os estudos sempre vão falar em porcentagem. Ou seja, de fato não vingou, não foi naquele momento que deu certo. Mas a liraglutida abriu uma luz. Olha que a gente pode estar indo para um caminho sem volta de descobrir medicações que realmente vão vão mudar a forma de tratamento da obesidade. Depois aí veio a edulaglutida, que é o Trulicid, de uso diário também, até chegarmos de fato no Ozempic ou no Wegovy, que é a semaglutida. E aí a gente dá um salto na história. Primeiro que eu passei a ter um medicamento de uso semanal, minimizando muito mais o desconforto do paciente, aumentando a adesão ao tratamento. Segundo que aí sim eu estou falando dos primeiros tratamentos que passaram de 10%, 12% de perda de peso, ou seja, gerando números, resultados interessantes.
saindo daqueles 6, 7, 8, 10% que apenas mudanças de estilo de vida entregavam. Então, os estudos, né, Select 1, Select 2, que entregaram os resultados com o uso da semaglutida, falam em 14, 15% de perda de peso. Então, já algo que é bastante diferente do que a gente tinha com os outros métodos. Chegamos, então, no que estamos usando hoje, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, uma medicação que tem um duplo efeito hormonal. Então, enquanto o Ozempic e o Wegovy tem apenas a semaglutida, que é o análogo do GLP-1, o Mounjaro ele vai ter não só a semaglutida, como ele também vai ter o análogo do GIP, um hormônio gastrointestinal, um peptídeo gastrointestinal, que direciona a queima calórica preferencialmente para o tecido gorduroso, ou seja, potencializando um pouco mais a perda de peso com a intenção de proteger um pouco mais a massa magra, ok? Nós vamos falar mais um pouquinho deles ainda. E aí, normalmente a gente pode associar outras medicações que podem ser para depressão, podem ser para ansiedade, que vão culminar com o efeito de peso. Então, por exemplo, bupropiona, o topiramato, a fluoxetina, não é raro nós vermos dentro da prescrição dos colegas médicos, dentro do teu paciente que você está acompanhando, o uso dessas medicações por algum motivo que possa somar forças no tratamento da obesidade. Então, agora, aprofundando um pouco mais nas canetinhas. Doutor Tiago, mas que raios, enfim, são as canetinhas ou esses famosos análogos do GLP-1? Então, pessoal, os análogos do GLP-1 são hormônios sintéticos. Por que sintéticos? Porque eles imitam esse hormônio natural produzido no nosso ilho distal, ou seja, na parte final do intestino fino, chamado GLP-1, que é glucagon-like peptídeo. Peptídeo similar ao glucagon. Ou seja, ele vai ter efeito direto ali no pâncreas e com repercussão em todo o trânsito gastrointestinal. Então, quem denominados hoje de incretinomiméticos ou incretínicos. Então, toda vez que você vê hormônios incretínicos, nós estamos falando de hormônios produzidos pelos intestinos que têm efeitos metabólicos, ou seja, nas doenças metabólicas, e efeitos bariátricos, ou seja, de perda de peso. Esses hormônios, eles foram descobertos pela cirurgia bariátrica. Então, se não fosse anos de realização de cirurgias, mudanças de tamanho de estômago, mudanças de tamanho de intestino, a gente talvez hoje não estaria aqui falando das canetinhas, porque foi exatamente realizando essas cirurgias que os pesquisadores identificaram que os pacientes que operavam diminuíam muito o apetite, que não conseguiam nem olhar para a comida, e que, de repente, esses pacientes com 4, 5 dias já estavam com a pressão normalizada, diabetes baixando, parando de roncar, coisa que não acontecia com a mesma perda de peso de pacientes que não operavam. E aquilo gerou uma desconfiança de que, peraí, os benefícios dessa cirurgia não estão sendo apenas consequentemente a perda de peso. Porque eu estou tendo pacientes que ainda nem perderam peso, mas estão melhorando muito a sua saúde. Isso gerou uma verdadeira corrida para entender essa fisiologia que estava acontecendo, e é a partir daí que hoje nós já sabemos que nós temos mais de 120 hormônios incretínicos envolvidos no controle energético, no controle metabólico, no controle ponderal. Entretanto, a indústria só conseguiu descobrir 2, 3 agora com a retatrutida. Que descobriu, mas fabricar, produzir, aprovar 3 hormônios, que é semaglutida, o análogo do GLP-1, o GIP, e agora a retatrutida promete usar também o glucagon. Agora, além de tudo isso, tem uma série de outros hormônios em estudo. Então, o efeito dele, produzido pelo intestino, com efeito incretínico, ou seja, aumenta a produção de insulina, independentemente do peso, vai controlar o peso, ou vai controlar a glicose, tem efeito emagrecedor, aumenta a perda de peso, por quê? Ele causa um retardamento do trânsito gastrointestinal. Com isso, o paciente tem um período maior de plenitude pós-prandial, aumentando essa saciedade por mais tempo, inibindo a vontade de comer e, de certa forma, perdendo peso. Então, ele atua na saciedade e na queima calórica, podendo produzir, inclusive, lipólise, e exemplos de GLP-1 são semaglutida, liraglutida e a tirzepatida, que, na verdade, são 2 hormônios. Bom, tivemos a era dos derivados de anfetamina, era aqueles medicamentos como sibutramina, desobese, onde as pessoas viravam um estresse, a pessoa falava, doutor, estou perdendo peso, mas meu coração é 120 por hora, eu não consigo dormir, minha libido foi lá para baixo,
meu marido não pode olhar para mim que eu já quero dar um tapa na cara dele. Ou seja, as pessoas ficavam extremamente irritadas, extremamente aceleradas, inquietas, então tinham efeitos colaterais bastante incômodos e para os pacientes cardíacos realmente o risco era muito grande. Bom, Saxenda, como eu disse, usado lá atrás, foi o começo de tudo da era do GLP-1, uso diário, evolução semanal de dose, porém uma perda de peso inexpressiva, por isso ficou conhecido mais no tratamento do diabetes. Semaglutida, 2 fórmulas comerciais, Ozempic e Wegovy, que podem chegar até 2,4 miligramas com evolução semanal mensal de dose, podendo no começo ser evoluída a cada 2 semanas, então nas doses iniciais, conforme a tolerância do paciente, a gente até pode subir um pouquinho mais rápido, mas a recomendação é fazer a cada 4 semanas, entrega aproximadamente 14% de perda de peso, e tem hoje o melhor custo-benefício dos análogos do GLP-1. Então, hoje o custo da semaglutida já está muito mais acessível, inclusive nós já temos aí indústrias nacionais produzindo em parceria com a Novo Nordisk a semaglutida e com preços mais acessíveis. Bom, apenas exemplos de dose, então nós vamos subir mensalmente, iniciamos com 0,25, depois vamos para 0,50, para 1 miligrama, 2, 1,7, chegando até 2,4 miligramas por semana. Essa é a dose máxima, segurança de se usar dentro de 1 ano e meio, 2, com controle recorrente de exames laboratoriais, como função pancreática, renal e hepática, é sempre bastante importante. Chegamos, então, no Mounjaro ou na tirzepatida. Só a título de curiosidade, também o Mounjaro, assim como o Ozempic e o Wegovy, nos Estados Unidos, tem 2 nomes, né? O Mounjaro era uma medicação que foi inicialmente desenvolvida por diabetes, então a dose chegava apenas até 5 miligramas. Hoje, que aumentou as doses, quem passava de 5 miligramas era a mesma medicação, só que com outro nome, era o Zepbound. Então, hoje o Mounjaro já lançou todas as doses, mas antigamente ficava igual ao Ozempic, que ia até 1 miligrama, e acima de 1 miligrama eu usava o Wegovy. O Mounjaro, então, eu já tenho uma medicação que é um duplo agonista, porque aí eu tenho uma ação de 2 análogos hormonais, o GLP-1, que vai gerar todos aqueles efeitos que eu falei, e o GIP, que é o peptídeo gastrointestinal, que vai dar preferência para queima calórica às custas de gordura, tentar aumentar o nível de saciedade e manutenção de perda de peso. Também uso semanal, evolução mensal das doses, podem ir de 2,5 miligramas até 15 miligramas. Normalmente, vamos avaliar também as doses a cada 4 semanas. E promete e entrega, isso aqui já bem consolidado pela literatura, uma perda de peso em torno de 18%. É o de maior valor entre os análises do GLP-1 hoje, mas também é o de melhores resultados. Então, pessoal, quando você vê, por exemplo, da onde sai essa porcentagem de perda de peso? Essa porcentagem ela sai dos estudos que validaram a droga. Então, por exemplo, o SELECT-2, que validou a semaglutida, disse 14% de perda de peso. O Mounjaro, que a gente está falando, também entregou 18% de perda de peso. Agora, significa que isso é uma receita de bolo? Todo mundo vai ser igual? Não. Geralmente eu falo para os meus pacientes que 50% deles vão perder a média, aproximadamente 18%. Eu vou ter 15%, 20% que vai perder acima da média. Vai para 20%, vai para 22%, já tive paciente que chegou a 25%. Por quê? Na sua causa, porque o cara mudou o estilo de vida, porque o cara parou de beber, cortou refrigerante. Ele encarou aquele projeto e aquela oportunidade como algo definitivo para a saúde dele. Esse cara vai estar no grupo que alcançou resultados melhores. Mas a gente também tem aí 25%, 30% de pacientes que, infelizmente, é o que mais tem acontecido, é o que mais a gente tem visto. É o paciente que está tomando sem acompanhamento, é o paciente que comprou do taxista, do cabeleireiro, da amiga que mora no Paraguai, enfim. E ele não está tendo um acompanhamento, ele não sabe como que sobe as doses, ele não sabe quais as ferramentas ele pode associar, e ele nem sonha que ele deveria estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que é isso que vai mudar de verdade a história dele. Então, esse perfil de paciente normalmente tem resultados muito inferiores e são pacientes que vão ter um reganho de peso muito extremo e rápido. Por quê? Porque ele, de fato, não foi orientado, não mudou hábitos e está ali enxugando o gelo. Bom,
Essa aqui é a timeline de subida de doses do Mounjaro, então isso está na bula da medicação, como a gente vai subindo isso. Uma coisa que eu quero falar sobre o Mounjaro e sobre o Ozempic, pessoal, sobre a semaglutida e a tirzepatida, já caminhando para o final, é que nenhuma das duas drogas não vou precisar necessariamente chegar na dose máxima para achar a dose ideal de perda de peso do meu paciente. Imagina que o tratamento com os análogos do GLP-1, eles têm 3 etapas. Vamos acompanhar comigo. A primeira etapa é exatamente aqueles primeiros 3 meses. O que são os primeiros 3 meses? São start de dose e adaptação do paciente, adaptação clínica. Então, ali eu começo com doses baixas, vejo se o meu paciente não tem alergia, se não tem efeitos colaterais graves, se não está tendo repercussão clínica nenhuma. Eu vou ver, naquele momento, o ajuste de outras medicações combinadas, iniciar o tratamento multidisciplinar, e normalmente, aí nos primeiros 3 meses, eu vou chegar até 5, 7,5 miligramas, no máximo 10. Então, esse é o momento inicial de adesão do paciente ao tratamento. Aí, no meio desse tratamento, então, eu tenho o start do tratamento, aí eu vou ter o voo de cruzeiro, que é a dose-alvo de perda de peso. Aí eu vou começar a entender qual é a melhor dose de perda de peso para o meu paciente. Como assim, doutor Tiago? Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que chegou em 10 miligramas. O cara está sem apetite, aí fala, doutor, estou empurrando, que eu não estou conseguindo comer. Ele está perdendo peso, ele está baixando peso. Se ele estiver fazendo um acompanhamento adequado, ele está queimando gordura, ganhando músculo, ele está mudando os hábitos. Então, é um paciente que está tendo sucesso com 10 miligramas. Qual a vantagem ou objetivo de eu subir dose para esse paciente? Eu só vejo 2. Ou vender mais, ou ele gastar dinheiro que ele não precisaria estar gastando, ou expor o paciente a riscos ou superdosagem desnecessária. Se ele está indo muito bem com 10 miligramas, por que eu vou subir para 12, para 15? Então, não é uma regra. Até porque, muitas vezes, quando o paciente está no 10 miligramas e está perdendo bem, está sem apetite, provavelmente subir essa dose vai trazer algum incômodo. Então, eu já tive pacientes que estavam com 10, estava nesse contexto, mas, vamos dar uma forçadinha aqui, vamos dar uma otimizada, rapar aqui um leite do tacho aqui, e aí você coloca em 2,5 miligramas, aí o cara nauseia, o cara vomita, o cara fica empanzinado, piora o refluxo, fala, doutor, não me dê bem. E aí, se eu tenho esse paciente com esses sintomas, e eu não cuido disso, não reajusto essa dose, não volto ele para uma zona de conforto, o que ele vai fazer? Vai parar a medicação, vai abandonar o tratamento. Se ele abandonar o tratamento, o que vai acontecer? Foi tudo por água abaixo. Então, pessoal, tratar a obesidade, sobretudo, é bom senso. Então, essa dose alvo é o voo de cruzeiro. É onde o meu paciente vai passar mais tempo. Ele pode passar 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, dependendo. Quando que termina essa dose alvo de tratamento, esse voo de cruzeiro, essa fase 2 do tratamento, essa fase do meio? Ela vai terminar, pessoal, em 2 situações. Ou quando o paciente bateu a tua meta de peso, alcançou os teus objetivos, ou, normalmente, pode acontecer também se o paciente não teve condição de continuar o tratamento. Aí nós vamos para a terceira fase. Então, a terceira fase, qual é? A fase final. É o pouso desse avião, né? Eu subi, entrei em cruzeiro, alcancei o meu destino, agora eu tenho que pousar esse avião. E aí eu vou ter 2 perfis de paciente. O ideal é que a gente tenha preparado o nosso paciente, ter feito um trabalho multidisciplinar de excelência, para que eu possa, de certa forma, no pouso desse paciente, agora, eu desmamar a medicação. É óbvio que, como eu subi devagar, eu vou ter que descer devagar. Eventualmente, baixando dose a cada 2 semanas, ou até mesmo espaçando um pouco mais as doses. Mas esse paciente começa a fazer, então, uma diminuição da dose gradativa. E se ele se sente preparado, fala, não, doutor, eu mudei. Hoje eu não bebo, hoje eu tenho um treino regular, minha rotina está saudável, eu como bem, eu sou uma pessoa diferente. Pode tirar a medicação que eu peguei as rédeas aqui do meu peso. E em todos os métodos, pessoal, na cirurgia, no balão, no tratamento clínico, a gente sente, quando você vai tendo experiência, você percebe quando aquele paciente, ele virou a chave, você olha para ele e você fala, não, você não engorda mais, porque você entendeu a doença que você tem, você pegou o boi desgovernado, montou no lombo dele e domou a fera. Então, esse paciente, provavelmente, ele vai caminhar para um desmame tranquilo, e muito provavelmente vai manter resultados. Aí eu tenho um outro perfil de paciente que chegou nessa etapa.
ele chegou no objetivo dele, ou de repente ele está com o orçamento um pouco mais enxuto, e ele fala, doutor, mas só que ele não fez essa mudança de vida, ele não virou um atleta, ele não parou de beber, ele praticamente fez o arrozinho com feijão ali. Esse paciente, ele está inseguro. Fala, doutor, se eu parar essa medicação de uma vez, eu vou engordar tudo de novo, doutor. Pelo amor de Deus, eu vou perder 6 meses, 1 ano de tratamento. Qual é a estratégia? Olha, seu João, então, a gente tem 2 caminhos aqui. Você tem como continuar o tratamento para a gente melhorar esses hábitos e a gente desmamar mais para frente? Não tem. Então, eu tenho que diminuir custo. Ok. Então, nós vamos diminuir uma dose e tentar manter uma dose basal de manutenção. Ou seja, eu vou diminuir uma dose até um ponto que ele até perceba que a fome aumentou um pouco, mas ele não ganhou peso. Então, por exemplo, ele pode sair de 10, voltar para 5, voltar para 2,5, e ele não ter mais aquela inibição do apetite como ele estava tendo com 10, mas ao mesmo tempo não voltar a estar naquela compulsão, naquela comelância que ele estava antes do tratamento. E aí ele vai manter essa dose. Com um custo menor, se for o problema financeiro, ou ele vai manter essa dose até que ele possa realmente mudar os hábitos. E aí é onde a gente vai falar, cara, a sua alforria, a sua chance de sair da medicação depende de você. Você estando bem, mudando seus hábitos, a gente tem segurança para sair. Não estando bem, provavelmente a gente tem um maior risco nesse desmame da medicação. Pessoal, espero que tenha ficado claro até aí. Estamos caminhando para a reta final. Segundo. Perfeito, Rosivaldo. Agora eu vou falar de algumas novidades. Dizer também que, assim como aconteceu com a semaglutida, hoje nós temos aí a tendência de que a tirzepatida, essas novas medicações também venham na apresentação oral. Hoje a gente tem a semaglutida, que é o Ribelsu, na apresentação oral. Porém, de verdade, é uma boa droga para desmame e manutenção, mas não alcança doses potentes de perda de peso como a gente consegue alcançar no Ozempic e no Wegovy. Então fica aí uma dica. Sibutramina pode ser utilizado no momento de desmame para você substituir uma outra medicação. Agora, eu quero um parêntese rapidinho para esse composto, essa medicação, que tem ajudado muito no tratamento clínico da obesidade, que é o Contrave. O Contrave ele é uma associação da naltrexona, que não tem nada a ver com o tratamento da obesidade, é um antiepilético com bupropiona, que é um tratamento um pouco mais para ansiedade. Então, eles conseguiram achar, em doses menores, uma droga que ela tem um efeito muito eficaz no tratamento compulsivo. Ou seja, o que acontece, né? Sabe aquele perfil de paciente que a gente chama de boquinha nervosa, não consegue parar de beliscar, está em casa abrindo a geladeira o dia inteiro, está no trabalho toda hora indo na copa beliscar, não pode ver uma estufa de salgadinho, quer comer uma coxinha. É aquele paciente que deita na cama com uma caixa de bis, uma caixa de chocolate, quando ele vê, ele comeu tudo. Essa medicação é para esse perfil de paciente. Então, ela soma uma força impressionante quando você usa ela junto com as canetinhas. E o que isso importa, pessoal? Que eu consigo ir mudando o hábito. Se aquele paciente está menos beliscador, lá na frente, quando eu desmamar, a chance dele voltar a beliscar é menor. Então, ele consegue aderir às recomendações da nutricionista, do psicólogo, do educador físico com mais facilidade. Ele tem uma evolução gradativa de dose, um comprimido na primeira semana, 2 na segunda, 3 na terceira, 4 na quarta semana. Isso a gente vai evoluindo gradativamente com o paciente. E ele tem um único paciente que é contraindicado a sua utilização, que é o paciente com histórico de epilepsia ou convulsões. Topiramato, outra droga que entra como apoio. E o que vem por aí, pessoal? Então, primeiro deles, nós temos que falar da retratrutida, que aí nós já estamos chegando na fase do triplo agonista. Então, lembra que a semaglutida eu tenho um único hormônio, que é o GLP-1, ele é um único agonista. Lembra que na tirzepatida eu tenho 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP, ele é um duplo agonista. E a retratrutida está em fase 3 de estudo, indo agora para a fase 4, que já é uso em grande escala em humanos, e provavelmente ser liberada. Previsão é que em agosto esteja liberado nos Estados Unidos. Aí nós temos a ação também de um terceiro hormônio, que é o glucagon. E aí nós estamos falando, então, de um triplo agonista. Então, é também do grupo dos análogos ou agonistas do GLP-1, mas nesse caso ele é um triplo agonista, porque nós estamos falando de 3 hormônios. E o que o glucagon vai somar de força aqui?
ele vai exatamente somar força no que tange a manutenção da perda de peso. A ideia da retratutida é que o paciente, quando pare de tomar, ele tem um menor grau de reganho de peso e mais duração dos resultados alcançados. É lógico que isso vai depender de todos os outros fatores que a gente conversou, e no que tange a potência de perda de peso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nós temos algum ganho aí comparado à tirzepatida. Não é nada como as pessoas estão imaginando, eu vou sair de um Fusca para uma Ferrari, esquece. Sempre que vem uma droga nova, muitos colegas se aproveitam disso também para dizer de novidade, vender, mas cuidado com falsas promessas. Nós estamos falando de diferenças aí que vão de 2 a 4, 5% de perda de peso, comparado, por exemplo, ao Mounjaro, a tirzepatida. Nós estamos tendo agora também o surgimento de estudos com outros tipos de análogos, e não mais análogos do GLP-1, mas sim de outros hormônios. Por exemplo, nós temos uma droga que está em estudo fase 2 nos Estados Unidos, que é a elanrolitide, é um agonista de uma amilina pancreática, que promete uma perda de peso parecida com o Mounjaro, em torno de 17%, 18%. Nós temos a cagrizema, também estuda em fase 2, um duplo agonista. Aí ele já junta a amilina com o GLP-1. E vocês vão ver, pessoal, cada vez mais essas combinações, entendeu? Eu vou combinar Mounjaro com retratutida e assim por diante. Então, GLP-1 e amilina na intenção de que eu chegue aí nos 20% de perda de peso. Esse daqui já é um medicamento que foi aprovado pelo FDA, provavelmente vai chegar no Brasil logo, logo, que é o elamipretide. Ou seja, esse é o primeiro medicamento para possível tratamento de doenças metabólicas e obesidade de ação mitocondrial. Ou seja, nós já estamos falando aí, pessoal, de nanomedicina. Ou seja, um medicamento que vai entrar dentro da célula, dentro de uma organela que é infinitamente menor do que uma célula e mudar a atuação da mitocôndria. Para quem não sabe, a mitocôndria é quem regula todo o gasto energético da célula. É ela que vai fazer todo o metabolismo celular acontecer. Se ela tem uma ação maior, eu aumento o meu gasto calórico. Se ela tem uma ação menor, eu diminuo o meu gasto calórico. Então, falamos da retratutida, triplo agonista, uso também semanal, as doses vão vir de 2 a 12 miligramas, também a cada 4 semanas, nos estudos mais otimistas, em torno de 24% de perda de peso. Agora observe, viu, pessoal? A gente está todo dia na internet falando de protocolo, vendendo os nossos produtos, e a gente vê muito colega prometendo resultado com 1, com 2, com 3 meses, com 1 semana. Os estudos de análogos dificilmente são feitos em menos de 1 ano, 1 ano e meio ou 2. Então, esse estudo aqui, no mínimo 48 semanas. Então, olha o tempo de tratamento. Ok? Então, aqui a gente tem os gráficos dos estudos, vou deixar disponibilizado para quem quiser. Aqui é a publicação, também é um medicamento da Eli Lilly, que é o elanrolitide, um análogo da amilina, prometendo aí, às vezes, até 20% de perda de peso. Ainda não está em fase de foi aprovado pelo FDA, mas ainda não está comercializado. Cagrizema, o elamipretide, que é exatamente o de ação mitocondrial. Então, ele foi aprovado inicialmente para doença regenerativa, como, por exemplo, Alzheimer, mas os estudos já direcionaram também para a questão da obesidade. Indo para a reta final, temos outra medicação que aí promete ser um tetraagonista. Olha como a coisa vai se somando. Então, nós temos aí a possibilidade, hormônios que já estão sendo estudados em fase 2, que é a bioglutida. Então, a bioglutida vai ser exatamente a retratutida, que é GLP-1, GIP, glucagon e IGF-1. Pausa, pessoal. Gravem esse nome, IGF-1. Provavelmente essa será a molécula mais falada sobre o tratamento metabólico e de obesidade nos próximos anos, deixando o GLP-1 e GIP virando fofoca perto do que vai vir de estudo com o IGF-1. Doutor Thiago, por que você está falando isso? Você tem uma bola... Não, não tenho bola de cristal. Mas, nos estudos das novas técnicas de cirurgia bariátrica, aumentando potência de perda de peso e aumentando potência de efeito metabólico, por exemplo, no tratamento do diabetes, já tem mais ou menos 4, 5 anos, desde 2023, na Itália, eu já ouço falar do IGF-1
que ele aumenta a sua produção nessas novas técnicas, fazendo o paciente ter perda de peso sem fazer hipoglicemia e atuando diretamente no direcionamento da queima calórica, justamente para o tecido gorduroso, preservando o músculo ou até mesmo estimulando, lógico, associado ao treino, o ganho de massa magra. Então, o IGF-1 hoje ele é uma das moléculas mais estudadas do mundo, tá? Onde a gente está falando, é uma imunoglobulina, como se fosse o GLP-1. Então, o IGF-1 é um peptídeo de alto estudo agora, também em fase de estudo, não será injetável, muito provavelmente ele será comprimido, mas não está disponível no mercado. Então, bioglutida, um tetragonista, onde junta GLP-1, GIP-glucagon e a molécula que vai ser mais estudada nos próximos anos, chamada IGF-1. Então, a evolução é muito clara quando a gente vê todo o histórico do tratamento da obesidade, que nós partimos de 1, 2, 3 para 4 alvos hormonais, mas existe sempre um ponto muito importante, nem toda novidade está pronta para uso, então não vamos cair nessa de divulgar que isso já funciona, porque estão tudo em estudo, mas são estudos promissores, e nem todo tratamento é para todo mundo. O melhor protocolo ainda é aquele individualizado e seguro para o seu paciente. Eu tenho muitos pacientes que vão perder peso apenas com a equipe multidisciplinar. Alguns vão muito bem com semaglutida, não vou precisar nada mais potente do que isso. Então, é personalizar e individualizar. Quero deixar aqui 3 key points importantes sobre a nossa aula. Avaliação, pessoal, sempre com exames complementares, você vai fechar o diagnóstico inicial e vai entender adequadamente as demandas que, como eu disse, nem sempre é apenas a perda de peso. Podem ser emocionais, podem ser locomotoras, podem ser metabólicas. A escolha das medicações devem ser individualizadas com atenção, sempre às contraindicações. Mais importantes do que saber para quem pode ser utilizado aquele medicamento, é muito mais importante saber para quem não pode ser utilizado aquele medicamento e que colocaria ele em risco. E os resultados são sempre melhores e mais duradouros quando esse paciente está acompanhado em ambiente multidisciplinar. E aí, aquele podcast que viralizou, com tudo isso que nós falamos, com todos os fatores envolvidos, vocês acham mesmo que a obesidade ela é apenas uma escolha do paciente? Eu garanto para vocês que não. A obesidade não é uma escolha, a doença ela é indesejável e ela pega pessoas que não desejariam ter e não escolheram ter. Agora, tratar a obesidade, aprender sobre a obesidade e vencer a obesidade, isso sim é uma escolha. E, para finalizar, a pedido aqui do grupo do Educa Fitness Brasil, alguns de vocês sabem, eu estou na fase final de gravação do meu curso voltado para profissionais de saúde, com uma linguagem muito clara, com muito mais calma do que eu estou falando aqui, que é o curso Descomplicando a Obesidade. Já temos 3 aulas disponíveis no Hotmart, e eu estou deixando aqui, Rosivaldo, exclusivamente para todo o pessoal que está participando do 6º Congresso de Emagrecimento e Obesidade Educa Fitness Brasil, nesse QR Code, um cupom de 75% de desconto no meu curso, que vai ter aproximadamente 15 módulos, 15 aulas, encontros exclusivos. Nós vamos criar o nosso grupo de WhatsApp, possibilidades de imersão presencial aqui dentro da nossa clínica e gerar realmente uma comunidade que quer tratar e aprender cada dia mais sobre obesidade. Então, o cupom é Educa Fitness, tudo maiúsculo com 2 S, você vai garantir aí 70% de desconto no meu curso, que já tem as 3 primeiras aulas no Hotmart. Muito obrigado, perdão pelo tempo, mas espero ter colaborado para esse grande evento.